Muito bem, estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Edinho Soares, formado em Sociologia, hoje também, pós-graduado em Administração Pública e Social Media. Estamos chegando para mais um dos nossos encontros dentro desta temática, que nós estamos abordando ao longo desses nossos ciclos de encontros, que é abordar sobre o assunto sobre transporte. Esse assunto ele vem bem de encontro com o momento que nós estamos vivendo no momento dessas gravações, desses nossos materiais, que é o que está acontecendo lá na região do Oriente Médio. O Oriente Médio está passando nesse exato momento por uma crise criada, pelos Estados Unidos, que tentando fazer uma intimidação militar e política contra o Irã toma algumas medidas e faz o tal fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa muito boa parte, cerca de 20% a 25% do petróleo mundial, estrangula esta rota de abastecimento e causa um convulsionamento nas bolsas de valores ao redor do mundo, coloca países em diversas dificuldades, nos setores econômicos, porque leva um agravo muito grande com a elevação do barril do petróleo e influencia, de certa forma, politicamente, economicamente, a política ao redor do mundo. E tudo isso vem demonstrar o quê? No plano de fundo, as necessidades que nós temos de eficiências em transporte. Essa interconexão global, essa interdependência, essa globalização, esse ponto onde nós estamos, nos encontramos no globo, a cidade onde tu mora, a casa onde tu habita, mas que está, de certa forma, tudo interconectado, uma grandiosa e poderosa logística. Nós estamos num mundo de modernidade, um ponto de modernidade muito elevada da nossa sociedade, no qual, talvez, na nossa mesa, nós estamos utilizando grãos que são produzidos na China, talvez nós estejamos ali utilizando-se de elementos que são produzidos fora do país, podemos destacar para você produzidos na China, o aço por vezes sai do solo brasileiro, vai para o solo americano, passa por transformação, volta de novo como forma de um produto. Podemos destacar para você que hoje o Brasil exporta muitas mercadorias, então as mercadorias daqui são subsídios, as nossas matérias, para que haja confecção de produtos que vão para muitos lugares do globo. Olha quantas nações são dependentes dos produtos, da matéria do Brasil, e o Brasil muito dependente, principalmente da tecnologia, dos avanços científicos, das máquinas. Quanto nós somos dependentes ainda das máquinas americanas, europeias, melhor dizendo, também americanas, japonesas. Olha quanto é importante. E como é que se conecta o mundo? Se conecta o mundo através do transporte. Quando a gente fala em transporte, nós já pontuamos isso no nosso primeiro encontro, a gente quer falar do transporte, não o transporte físico, mas também o transporte metafísico, as formas de transporte de dados, a velocidade de transportar dados com eficiências, que é a maior necessidade do mundo moderno agora, a velocidade de transações instantâneas bancárias, dados que circundam o mundo de uma hora para outra. Você já parou para analisar e refletir com o seu cartão de crédito na sua casa? Você efetua uma compra numa determinada loja, de um aplicativo, de uma loja que está fora do país, e desses apps, desses aplicativos grandiosos dos tigres asiáticos, e quando você faz a operação, automaticamente os dados são gerados e transportados e lá é efetivada aquela operação, aquela compra, já cai os valores na moeda da corrente daquele país, na conta, na conta daquele vendedor de lá está, e ele já despacha, já aciona, já despacha o produto. Aí passa mais alguns dias e o produto está chegando em sua casa. Produtos que por vezes atravessam o globo, atravessam o mundo por rotas marítimas, muitas vezes vêm de modo de avião e fazem todo um movimento, um movimento muito grandioso. E nós vemos hoje, e nós estamos direcionando os nossos programas para que nós possamos refletir quanto é importante trabalhar uma nação, quanto que é importante estar atento um país, quanto é atento para
efetivação, investimento em infraestrutura, aperfeiçoamento e melhoria das suas modalidades e necessidades de transporte. Quanto é necessário tudo isso, né? Então, os gestores que atuam em frente a tudo isso, como é importante. Eu quero fazer uma observação para você ver o que é a necessidade de um transporte. Nós estamos vendo agora e observando, né, eu usar como norte aqui, de observação, por enquanto, nós vamos olhar mais macro, tá? Para nós poder ter algumas reflexões para entender o quanto a logística ela é importante, né? Paramos para analisar esse conflito que os Estados Unidos estão tendo com o Irã, né? O Irã, todo o seu parque fabril, ele está concentrado ao entorno, ele está na linha de defesa. Os Estados Unidos, né, fica a milhares de quilômetros de distância. Então, para lá chegar as tropas, tem que haver uma logística, né? Tem que se gastar uma quantidade financeira, tem que ter uma movimentação muito grande de navios, e não são navios pequenos, são navios muito grandes que transportam uma infraestrutura poderosíssima, né, sobre as carcaças daqueles navios, que levam aeronaves, que levam suprimentos, que levam alimentação, levam pessoas, levam bombas. É um movimento, né? É um movimento de pessoas, né? Descomunal, uma força de energia despendida descomunal para poder chegar até lá. Só que chegar até lá é apenas um estágio, né? É um estágio de todo o trabalho. Depois tem que se criar uma linha de entrepostos para sustentar, né? Sustentar aquela tropa inteira lá, aquela tropa que vai ter necessidades de combustível, aquela tropa que vai ter necessidades de artilharia, aquela tropa que vai ter necessidade de munição, necessidades alimentar, necessidades em saúde, necessidades higiênicas. Então tem que fazer toda uma logística de sustentação. Você vê quanto que é caro para uma nação manter, né, em operação uma guerra de longa distância, a necessidades de transportes, né? Por isso que por vezes você simplesmente efetuar barreiras para cansar o teu inimigo, fazer com que o teu inimigo se sature, ter que manter uma rota permanente de interligações de entrepostos, é você levar muitas vezes o teu inimigo a um desgaste muito grande. E o inimigo, né, no sentido de ver os americanos tentando invadir o Irã e o Irã tentando se defender, entendem disso, que sufocar o quanto mais possível, né, em distração, em guerras psicológicas, duelo de narrativa, manter uma operação, muitas vezes infligir algum certo dano à estrutura, é fazer com que esse invasor, vamos dizer assim, essa pessoa que está operando de longe, passe muitas dificuldades. Você já imaginou as dificuldades logísticas que os Estados Unidos estão enfrentando? E mais, esses poderosos navios, esses gigantescos navios, eles não têm uma quantidade, né, expressiva de mantimentos que consigam suprir grandes necessidades operacionais. Eles precisam de abastecimento, e esses abastecimentos, essas logísticas, elas são demoradas, custosas, caras. Então você para ver que no teatro dessa guerra a vantagem está depositada sobre quem está se defendendo e que está muito perto de toda uma logística, né? Diferente desse que está atacando e que está a uma distância muito grandiosa. A gente pode refletir, não é à toa, que bem na semana que nós estamos gravando esses conteúdos, os Estados Unidos fez movimentos, está remanejando armadas que ficavam posicionadas nas regiões ali da Japão, regiões da Indonésia, regiões da Austrália, todos esses locais que ficavam, né, esses grupamentos estão sendo remanejados para poder atender como suprimento, como reforço para tudo isso, e que se demora semanas para se movimentar uma engenharia desse tamanho, a custo de quanto, né? A custo de quanto? Então a gente observa quanto isso é caro, né? Quanto é caro as questões do transporte, o quanto essas necessidades que têm as nações de estarem sempre se interconectando, as necessidades que nós temos enquanto nações, né, de estarmos investindo em tudo isso. Eu quero fazer agora, convidar você nesse nosso encontro, segundo encontro, para nós refletir sobre transportes. Eu quero fazer uma reflexão de quanto o transporte ele foi um alicerce, um motor de modificação da sociedade. No primeiro encontro nós falamos um pouco sobre a roda, né? A invenção da roda, ela é algo de extrema tecnologia, né? O momento que é necessário entender que precisaria do círculo para atuar como propulsor do movimento. Olha que coisa interessante tudo isso. Tudo isso é o start, é o início do ciclo
de profundas transformações. A gente vê, olha que coisa interessante, né? Olhar que o mundo de hoje ele está moldado em cima das transformações do passado, das necessidades de logística, as necessidades de transporte. Nós olharmos hoje, observarmos a história de como nasceu o período das navegações, as necessidades de navegações que se deu por intermédio de conflitos entre nações, né? Onde rotas eram feitas por vias terrestres e passou de um determinado momento que a conexão com a China, a conexão com a Índia, né, com os países asiáticos, ela foi intrincada, ela virou muito arriscado. Então necessitou-se buscar outros meios de transporte. Aí nações naquele período, como Portugal, podemos destacar para você nações como a própria Espanha, né? Começam a se envolver com as navegações. Começa então a se entender e ver que girar o globo, né? Se desafiar a ir aos oceanos, fazer o giro ao contrário, dar a volta ao contrário ao redor da Terra era algo necessário e de extrema necessidade e tecnologia. Quem conseguisse estabelecer essa rota, estabelecer essa conexão, iria ser a nova potência que ia ditar as regras no teatro global daquele momento. Então você vê que há uma grande disputa, né, uma correria de uma grandiosa disputa, iniciando, né, com a Espanha, posteriormente com os portugueses, posteriormente podemos destacar para você com os franceses e os ingleses, que inclusive duelaram por longo tempo, né, nos oceanos. Há uma guerra muito importante que foi travada maritimamente, no qual os franceses não tiveram êxito, e aí nasce então a poderosa armada marinha inglesa, que se transforma, né, os reis dos mares daquela época. Então você pode ver que as potências dominavam, né, passaram a dominar a logística, uma determinada tecnologia, começaram a dominar também as rotas marítimas e começaram a ter controle sobre tudo isso. E a Inglaterra naquele período se fez potência, né? Surge como uma potência no qual só vai perder a sua hegemonia de poder na Segunda Guerra Mundial, quando há um enfraquecimento muito grande, e aí assume essa liderança, Estados Unidos passa a assumir essa liderança. Mas olha só que interessante, os Estados Unidos, para poder se preparar para esse período, para poder chegar a esse período, teve que investir pesadamente em infraestrutura dentro do seu próprio país. Os Estados Unidos investiu pesadamente em linhas ferroviárias, linhas que cruzavam, né, que interconectavam ramais, ligavam distâncias, atravessavam do leste para o oeste, fazendo diversas conexões, ligavam o norte com o sul em diversas regiões, foi pesadamente investido. Lembramos que naquele período a logística se dava por através de tração animal com carroças e utilizavam-se muitos rios, né, com navegações, assim como também o Brasil utilizou por muito tempo, né, um sistema hidroviário, aonde a rota, vocês lembram como era importante o acesso pelo Rio da Prata, como era importante aquele acesso para poder chegar até a região ali do Assunção, Paraguai, para poder abastecer-se por ali. Eram rotas incríveis, foram locais de teatros, né, de intensas guerras ali, por causa desse local muito importante de navegação, onde era importantíssimo cruzar com produtos navegáveis por ali. O Paraguai se transformou na potência que foi em sua época, antes da invasão do Brasil, porque ele era o hub de conexão muito importante da parte sul, né, da parte sul do Reino do Sul, dos dois reinados que tinham sobre aquele lado de lá do continente que os espanhóis determinavam, né? O Reino do Norte e o Reinado do Sul. Eram dois locais importantíssimos de conexão para que houvesse, né, essa conexão, para que houvesse as rotas de distribuição, aonde cruzavam a prata, onde cruzavam o cobre, né, vindo extraído daquelas minérios do Chile, aonde eram transportados, né, a parte toda de minerais, que também eram extraídas da região da Bolívia, da Colômbia, de todas aquelas localidades, ali os alimentos que ali cruzavam, né? Então você vê toda uma necessidade, como o mundo vai se transformando em cima disso. E o Brasil, né, de forma, vamos dizer assim, de certa forma infeliz, começa tardiamente o seu transporte, né? Começamos a pensar no Brasil de forma muito tardia. O Brasil era, por vezes, interconectado com vias. Nós temos que pensar um Brasil dessa época,
que era muito ligado à sua faixa litorânea. Inclusive hoje, se você for analisar aonde ficam os maiores centros de aglomeração social do nosso país, eles estão todas elas em faixas litorâneas ou muito próximo das faixas litorâneas. Você pode pegar hoje a capital aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde ela está? Ela está ancorada bem na cabeceira da Lagoa dos Patos, mas que dá direto nos oceanos, na parte mais próxima do litoral, não é tão para dentro, né? Você pode pegar Florianópolis, você pode pegar a própria São Paulo, Rio de Janeiro, você pode pegar Espírito Santo, Salvador, essas regiões, todas elas, né? Todas elas são marítimas. Você pode ver que pouco se pensa, né, em um Brasil mais adentro, né? E as necessidades logísticas de tudo isso. Você vê, se você fazer uma análise, a necessidade de tirar Brasília do Rio de Janeiro e levar Brasília para o centro do país, ou mais ligado ao centro, com a intenção de fazer com que o Brasil se expandisse, né, para dentro, que adentrasse para dentro, para que nós pudéssemos ocupar regiões que eram muito para dentro, que necessitavam de muitas logísticas. Esse investimento pesado que ocorreu em rodovias, né, o Brasil tardiamente começando a investir no processo e fez uma opção, uma escolha aonde não partiu para o incentivo de trens, porque já havia, né, um aperfeiçoamento de rodovias, havia um entendimento naquele período, um olhar naquele período de que o futuro era o automóvel, de que o futuro era o caminhão, que essas seriam, né, as tecnologias futuristas que iriam dominar, e o Brasil prefere, de certa forma, deixar um pouco de lado as suas ferrovias, tanto que hoje está em sucateamento, né? Hoje nós vamos analisar, no período de hoje, nós temos hubs ligados, curtos hubs, né, a nível nacional de logísticas operacionais, mas em completo sucateamento. Nós não temos isso como um olhar primário de transporte, né? Nós temos, numa visão filosófica do país, um olhar primário de transporte às rodovias, né? Rodovias que se conectam de um ponto ao outro, com muita base no caminhão. Muito olhar pelo caminhão, necessidade de transporte. Nós temos um olhar, né, de que nós podemos observar que nós não exploramos tanto de modo aeroviário nossas formas de transportes, né? Eu estou gravando esse material aqui e no período que eu gravo eu digo para você que na minha região, de onde eu sou, Caxias do Sul, por muitos anos se fala em um aeroporto de carga, que eles querem estabelecer esse aeroporto de carga, né, aqui na localidade da Serra, dentro do território caxiense, muito próximo a interconectado quase a Gramado. Só que esse assunto já está à baila há quase 15 anos, né? E vai demorar-se talvez mais tantos anos, porque é muito demorado, as coisas andam muito devagar. Então, quando chega-se a este momento de se instalar algo dessa envergadura, dessa natureza, ele já chega a uma logística praticamente atrasada. Podemos destacar para você também as necessidades de aumentar os nossos portos. Nós temos necessidades grandiosas de aperfeiçoar os portos, para que nós tenhamos mais agilidade nos transportes das nossas mercadorias, para colocar nos navios e transportar para outros países, né? Porque o Brasil ainda é um país que faz muita exportação, né? Nós precisamos continuar alimentando tudo isso. Há um projeto, tá? Há um projeto dos chineses que eles querem criar uma linha transcontinental que ligaria da região do Espírito Santo, da região ali do Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas hubs de conexão, e se conectaria pelo meio do Acre até ao Peru, aonde lá eles têm, né, um dos maiores portos, me fugiu o nome do porto agora, o maior porto do mundo instalado pelos chineses lá, né, é o Xangai, o Porto de Xangai, um dos maiores portos do mundo, com maiores tecnologias do mundo, e eles querem estabelecer uma rota de conexão com o Brasil. O foco é interconectar-se, ligar-se ao Brasil, porque o Brasil hoje é um dos países estruturantes do BRICS. Nós somos hoje, né, um dos países que compõem esses 5 blocos de países que estão em ascensão, em desenvolvimento econômico, e o Brasil, nessa interconexão com esses países, tem, né, um plano diretor no qual esse plano diretor estratégico desses 5 países se convergem para investimentos, para que esses países possam se dinamizar-se, né, tecnologicamente, com infraestrutura, para poder aperfeiçoar-se nesses modais e poder fazer essa efetividade de logística, de transporte entre todos esses países. Há uma certa desregulamento, né, mediante alguns períodos de governança, de governabilidade, quem assume o governo, seus entendimentos, mas há planos traçados e ideológicos nesse sentido, eles estão sendo encaminhados. Então, nós analisar
e ver que precisamos evoluir muito, precisamos aperfeiçoarmos-nos muito nesse sentido, é algo relevante para a nossa nação. Gente, eu sei que nós estamos em mais um encontro, né? Parece que simplesmente nós usamos esse encontro para poder ficar redundando assuntos, mas nós estamos aqui trazendo pinceladas importantes para que nós possamos fazer uma reflexão muito grande. É um país continental, é um país sedento, né, por transporte, é um país que tem uma ampla necessidade de transporte. Nós temos amplas necessidades de melhorias e aperfeiçoamento de rodovias. Nós estamos com rodovias praticamente sucateadas. Isto é assunto para nós tratarmos nesse nosso próximo encontro. Então não perca esse nosso próximo encontro aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares com Sociologia do Cotidiano. Agradeço você pelo teu carinho. Até o nosso próximo encontro, trabalhando essa temática sobre transportes, essa visão importante sobre transportes, para nós refletirmos e raciocinarmos sobre tudo isso. Abraço para você. Tchau, tchau.